Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Vou fazer um vídeo aqui sobre o uso dos porquês, um assunto que eu acabei de estudar, né? Então, vamos lá. Um resuminho aqui. Esse é o software de mapa mental que eu uso. Vou configurar aqui para ficar mais bonitinho. Deixa eu ver. Linhagem canônica, gradiente, multicolor. Pronto, vamos lá. Uso dos porquês. Eu vou abrir uma imagem aqui, que é uma imagem provocativa, e aí no final a gente vai entendê-la, tá? Mas essa imagem aqui, ela resume tudo, né? Quando usar o porquê separado sem acento, porquê junto sem acento, porquê separado com acento e o porquê junto com acento. Vamos lá. Quais são os tipos? São esses 4 tipos, né? Porquê junto sem acento, porquê separado sem acento, porquê separado com acento, porquê junto com acento, tá? Bom, o primeiro, que é o porquê junto e sem acento, ele é usado geralmente de acordo com isto, o porquê junto e sem acento é utilizado principalmente em orações de resposta ou explicações. Tem como objetivo indicar a causa de algo ou a explicação de alguma coisa. Pode ser substituído por pois, visto que, uma vez que, entre outros. Nem preciso continuar, né? Muito obrigado, Google. Bloqueei o celular que estava desbloqueado aqui e o assistente do Google fez a pesquisa para mim e explicou, né? Gostaram da explicação? Muito boa, né? Acho que deu para ouvir. Então, a única coisa que ele não falou, né, o Google aqui, é que é uma conjunção causal ou explicativa, né? E para fins de prova de concurso público é importante a gente saber não apenas o sentido, mas é importante, se bem que pelo sentido dá para deduzir que é uma conjunção causal ou uma conjunção explicativa, mas às vezes a prova tenta confundir, por exemplo, com finalidade, então é bom que a gente saiba isso, tá? Pode ser substituído por, conforme o assistente do Google falou, pois, visto que, uma vez que, por causa de que, dado que, entre outros. Alguns exemplos de aplicação. Sorriu porque fui aprovado, né? Poderia ser trocado por sorriu, pois fui aprovado. Sorriu, visto que fui aprovado. Outro exemplo, choro porque quebrei o dedo. Poderia ser choro, uma vez que quebrei o dedo. E assim vai, tá? Então esse é o primeiro porquê. E ele é muito usado, tá? Porque junto sem acento é uma conjunção causal ou explicativa. Porquê separado e sem acento. Esse já é usado para introduzir uma pergunta ou ainda para estabelecer uma relação com o termo anterior. E tem 2 usos principais. O primeiro, quando ele é uma preposição por junto com um pronome interrogativo, que, tá? Então esse é o primeiro uso aqui. Vou colocar aqui. Ele inicia perguntas diretas ou está presente no interior de perguntas indiretas, podendo ser substituído por qual razão, por qual motivo. Tem caráter interrogativo, né? Porque ele é usado para iniciar uma pergunta e ele pode ser substituído por que motivos, por qual motivo, por que razão e por qual razão. Exemplo de aplicação. Por que você não atendeu? Trocando seria por qual motivo você não atendeu ou por qual razão você não atendeu, tá? Então esse é o porquê separado sem acento com o sentido de preposição mais pronome interrogativo. O segundo sentido dele é quando ele é formado por uma preposição mais o pronome relativo. E nesse caso, ele vai ter o significado de pelo qual, em suas flexões, né? Pelo qual, pelas quais, etc. Né?
Nesse caso, ele estabelece uma relação com o termo antecedente. O pronome relativo ele faz isso, né? Ele é relativo a algo anterior, né? Então, ele é usado como um elo de ligação entre essas duas orações. Pode ser substituído por quê? Pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, por qual, por quais, etc. Né? Exemplos de aplicação. Não achei o caminho porque passei. Não achei o caminho pelo qual passei. Tá? Não ach... As razões por que me atrasei são pessoais. As razões pelas quais me atrasei são pessoais. Notem o seguinte. Não achei o caminho porque passei. Esse que ele está se referindo ao que? Ao caminho, termo anterior, pronome relativo. Mesma coisa aqui, ó, as razões por que. O que está voltando a quem? As razões, né? Ele está se referindo às razões. Então, quando ele faz referência a esse termo anterior, ele tem essa pegada de pronome relativo, uma preposição, mas o que pronome relativo. Então esse porquê ele funciona dessa forma, quando ele é separado sem acento. Então são as duas maneiras de usar o porquê sem acento. Uma, preposição mais pronome interrogativo que, tá? Para fazer perguntas, e outra, pronome relativo. Preposição mais pronome relativo para se relacionar com um termo anterior. Por que separado e com acento? Esse já é usado em interrogações. Ele aparece sempre no final da frase, seguido de ponto de interrogação ou de ponto final. Tá? Ele pode ser substituído por qual motivo, por qual razão. Alguns exemplos. O com acento é bem mais fácil, né? Os dois. Olha aqui exemplo. Você não jantou, por quê? Você não jantou, por qual motivo? Substituindo. O menino demorou e nem disse por quê. O menino demorou e nem disse por qual razão. Então, final de frase, com sentido interrogativo, com ponto de interrogação ou ponto final, eu vou usar o porquê separado e com acento. Tá? Não tem mistério. Isso aqui é bem simples. O outro também é bem simples. O porquê junto com acento é o substantivado, né? A gente chama de porquê substantivado. Ele é usado para indicar o motivo, uma causa, uma razão de algo. Ele aparece quase sempre junto de um artigo definido, o, os, ou um indefinido, uns, podendo também aparecer junto com um pronome numeral. É um substantivo, né, gente? O substantivo ele sempre aparece com um artigo, normalmente, né? Ou definido ou indefinido, né? Olha o exemplo. No exemplo fica bem claro. Ele é a causa, o motivo e a razão, né? Olha o exemplo de uso. Não sei o porquê de estar com roupa rasgada. Não sei o motivo, não sei a razão, a causa de estar com a roupa rasgada. Então, esse não sei o porquê está substantivado. O artigo aí está substantivando esse porquê. Tá? Então, vamos ver como é que o CESP cobra isso, que é a banca que eu estou estudando. Cobra pouco esse assunto. Separei 3 questões dos últimos 3 anos, se não me engano. Bom, primeira questão aqui, ó. Uma questão recente de 2020, profissional de tecnologia da informação do Ministério da Economia, né? Vamos logo ler. Julgue o item que segue relativo às ideias e aos aspectos linguísticos do texto. No trecho, porque agora desperto, virava subitamente a carne de um lado e de outro. No terceiro parágrafo, o vocábulo porquê, que é esse aqui, introduz o período em que se insere uma ideia de finalidade. Olha aí, essa é a questão que você marca sem pensar, claramente errada. Aquilo que eu falei, o porquê junto e sem acento, ele tem ideia de quê? Tem ideia de causa ou explicação. Conforme eu falei, está até grifado aqui, ó, causa ou explicação. Então nem se bate tentando entender o texto. Aqui é marcar errado e correr para o abraço, tá? Mais um, ó. A correção gramatical do texto seria mantido se o vocábulo porquê fosse substituído por porquê. Errado, tá, gente? Não dá para eu substituir esse porquê por esse porquê. Eles têm funções diferentes, conforme a gente viu, né? Eu não vou substituir um porquê por outro e manter a correção gramatical, né? Vai estar errado.
A correção gramatical do texto seria mantida caso a expressão porque fosse substituída por porquê. Também está errado, né, gente? Aqui, lembra desse porquê que ele tem dois usos, né? Mas sempre relacionado. Quando é pronome relativo, né? O outro quando é o interrogativo, né? Então eu não posso simplesmente mudar por um aqui que seja causa ou explicação, ok? Então notem que são questões bem simples, né? A maneira como a banca cobra é bem simples. E agora vamos voltar aqui para aquela imagem inicial. Aqui já resume tudo, né? Ó, por que tem acento? Primeiro, por quê? Porque separado é uma interrogativa, né? Ó, temos um pronome, uma preposição e o que com a ideia de interrogação. Por que sim? Junto sem acento. Esse porquê aqui, ele já está com a ideia de causa, né? De explicação. Responda por quê. Olha, aqui já é no final de frase. Nesse caso termina com a interrogação. Não precisaria terminar com a interrogação. É o porquê separado e sem e com acento, né? O porquê não sei. Porquê substantivado. Temos aqui um artigo, né? Substantivando esse porquê. Porque junto com acento, certo? Então a gente entendendo esse básico aí, a gente não erra absolutamente nenhuma questão de nenhuma banca sobre o uso dos porquês. É o que eu queria mostrar. Até a próxima. Tchau, tchau.